Olá, meus amigos, graça e paz. Seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Se você não é um inscrito, aproveita para se inscrever. Se você já é um inscrito, compartilha, curta, comente, deixe algo aqui que possa nos ajudar a estar sempre crescendo. Esse canal tem por intuito sempre levar a palavra do Senhor, ajudar pessoas. Então eu sou um pastor evangelista, então se você puder me ajudar a evangelizar, divulga esse vídeo para quanto mais pessoas você puder, amigos, familiares, pessoas que você não conhece. De alguma forma eu quero crer que essa palavra ela vai transformar a vida das pessoas, porque afinal de contas a palavra de Deus ela não volta vazia, ela tem um objetivo, ela tem uma direção, e é sempre uma direção a qual é a mudança, é a transformação, é a exortação. Através da exortação, da edificação, de alguma forma a palavra de Deus vai falar com você ou com quem você compartilhar. Hoje eu quero falar sobre algo muito real nos nossos dias. Um texto também muito conhecido, um texto a qual nós sempre estamos, de alguma forma, comentando ele nas nossas pregações, de alguma forma estamos falando sobre a não comparação. Às vezes nós temos dificuldade, começamos a assimilar alguns processos da vida. Então é muito complicado quando você olha uma pessoa de fora. Você não conhece, você não convive, você não vê o dia a dia da pessoa, mas você vê os resultados. E você começa a amparar o seu resultado ao resultado daquela pessoa, ou às vezes até mesmo comparar. Comparando que talvez o resultado dela é muito maior do que o seu, e com isso pode até te minar, isso pode te desanimar. Então quando você observa as coisas de perto, quando você está perto, aonde o apóstolo Paulo, seja meus imitadores como eu sou de Cristo, ele fala para as pessoas que estão sempre próximas, sabe, que vê o dia a dia, vê as lutas. No entanto, que o apóstolo Paulo é tido como aquele que antes perseguia, agora ele está sendo perseguido. Então você vai ver, né, as lutas, quando você lê as cartas de Paulo, quando você lê ali um pouquinho sobre a história dele, você vê que foi alguém que teve muitas dores, claro, resultados incríveis, mas também passou por muitos processos. Então hoje às vezes a gente olha e fala, eu quero ser como Paulo fazia. Claro, querido, nada vai impedir de você ser uma pessoa que vai influenciar uma multidão, sabe, através da palavra do Senhor, mas entender que há um processo de luta, há um processo de dor, há um processo de aprendizado, há um processo de amadurecimento, são diversas áreas onde a tua área emocional vai ser muito atacada, a sua área sentimental, a sua área talvez financeira, sua área familiar. Então todas as áreas elas irão passar por batalhas. E aí está a pergunta, você está preparado? Né? Porque ao longo da caminhada, o vídeo que eu fiz anterior a esse, eu falei sobre o deserto, para que serve o deserto, na verdade. O deserto serve para nos qualificar, para nos preparar, para nos aprovar, né? Vai provar e nos aprovar, ou reprovar, dependendo da maneira que você estiver ali no deserto. Então hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso, que são muitas pessoas. Eu tive conversando há um tempo atrás com um jovem, e ele tenta, sabe, através da palavra, é claro, fazer divulgações, seja ela em forma digital, em mídias digitais, e ele questionou que ele não conseguia alcançar aquilo que ele tanto queria, o objetivo dele. E eu falei para ele alguns pontos, um deles eu falei, cara, não desiste. E segundo, cara, tudo tem um tempo. Né? Não é você montar algo hoje e querer que amanhã esteja pronto. Existe um processo. No meu livro, Vai ou Fica, o primeiro item eu coloquei, o primeiro tópico eu botei como preparação. E eu falo sobre o agricultor quando ele vai plantar, para ele ter uma boa plantação, para ele ter uma boa colheita, ele faz a preparação da terra. Eu falei que para um construtor construir um grande prédio ou uma construção muito bonita, existe a preparação do terreno, existe a preparação que ninguém está vendo, sabe? A construção ela é muito bonita por fora. O acabamento, sabe? Talvez é de vidro, talvez é de madeira, não sei. Mas se esquece que existe ferros enfincados no chão, existe uma escavação muito grande, uma fundação muito estruturada para sustentar aquela beleza, para sustentar
aquela imensidão, aquele prédio gigante, de alguma forma, existe uma fundação extraordinária, que ela não fica à vista. Ela não é vista. Às vezes você for ali num lugar onde está fazendo uma obra, você vai chegar ali e você vai ver os homens cavando, colocando ferragem, você vai ver que não tem nada de tão atrativo, de tão bonito. Mas quando eles terminam, que faz um lago, que faz um lugar para peixe, que bota vidro, que bota uma recepção, bota um mármore, você vai ver algo extraordinário, mas o início dela não foi nada que chamou a atenção, não foi nada bonito, não foi nada que as pessoas falam assim, nossa, eu quero estar ali. Então, o começo, você observar às vezes um ministério que está consolidado, o ministério que já está firmado ali, você vê, nossa, que bonito, olha como ele prega, olha como ela canta, eu quero ter isso para mim. Entenda que há um processo que muitos não veem, na maioria dos casos não veem. Então, às vezes a gente pensa que é tudo que está nas redes sociais é o que está vivendo. Não, existe um processo. Hoje, talvez eles estão desfrutando de um sucesso e eles postam lá o sucesso, mas houve uma fundação, houve momentos a qual se sentiram sozinhos, houve momento a qual muitos pensaram em desistir, houve momentos que muitos talvez pensaram, cara, isso não vai dar certo, mas ficaram firmes, ficaram ali, e hoje estão desfrutando. Então, hoje eu quero falar para você sobre a comparação. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, logo no comecinho, ele fala a história sobre Barnabé, que na verdade o nome é José, e os apóstolos vão chamar ele de Barnabé, o sobrenome dele de Barnabé. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do versículo 36 e o 37 diz assim: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita natural de Chipre. Como tivera ele tinha um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Ele tinha um campo, ele tinha uma terra, ele pegou a terra, o dinheiro que ele vendeu aquela terra, ele botou nos pés dos apóstolos. Então, assim, deixou bem claro para os apóstolos: vocês fazem a administração que vocês acharem melhor. Se é para alimentar viúvas, se é para alimentar órfãos, se é para enviar missionário, a melhor forma está aqui. Eu vendi a terra por um valor e eu estou fazendo um voto de depositar todo o valor aqui aos pés de vocês para execução. O capítulo 4, versículo 36 e 37. Agora o capítulo 5, ele já fala sobre outras pessoas, um casal que fez um voto. Talvez observando o voto que Barnabé fez. É um casal que se chama Ananias e Safira. Eles também têm um terreno, eles têm uma terra. Eles vendem, faz um voto, e na hora de pagar o voto, na hora de cumprir o voto, a Bíblia fala que eles retêm um pouco para eles pegam um pouco para ele, vai até os apóstolos e entrega. E quando entrega aos apóstolos, ele fala, está aqui aquilo que foi o voto feito. No mesmo momento que eles estão entregando, Pedro, que teve uma revelação do Espírito de Deus, pergunta para ele, para Ananias, que é o primeiro que vai entregar, por que mentiu ao Espírito Santo? Olha o cuidado, olha a preocupação do uso da mentira. Talvez a gente minta, né? Em muitos casos, porque eu estou falando uma mentira é boa, é para ajudar, eu estou usando de uma forma para ajudar, é uma mentirinha de nada. Mas olha o nível que chegou. Por ele mentir, na mesma hora que ele colocou a oferta dele, Pedro falou, tu vai morrer porque você mentiu ao Espírito Santo. Sabe por que foi levado a mentir para o Espírito Santo? E naquele momento que Pedro fala aquilo, ele cai como morto. Ele cai morto, como morto? Não, ele cai morto. Um tempo depois vem Safira, sua mulher, e faz a mesma coisa. E Pedro vai falar a mesma coisa para ela. Ainda vai dizer, ele morreu algum tempo antes de você. Por que mentiu? Por que contou? Por que fez um voto e na hora de pagar o voto vocês mentiram? Para começar, Deus não tinha pedido o voto. Deus não pediu para dar nada. Foram lá e fizeram um voto. Fizeram o voto para pagar. E no momento de pagar, voltaram atrás.
Talvez você olhe e fale, meu Deus, que absurdo, que coisa, né, extrema, que coisa, né, por que fizeram isso? Mas às vezes nós fazemos coisas tão parecidas. Sabe, às vezes nós somos pessoas que ao longo da nossa caminhada nós fazemos tanto voto e às vezes não cumprimos nenhum deles. E ainda nos comparamos. Eu sempre falo na comparação sobre o Salmo 73, que fala de Asaf. Sabe, ele diz que por ele se comparar com o ímpio, ele quase se desviou. Por ele comparar a terra, a comida, a família, sabe, a casa, a riqueza, né, a finança do ímpio, ele quase se desviou. Então hoje, você vai ver que aqui está falando de não comparar e também aqui está falando de quando você fizer um voto, pagar. Isso está na Bíblia. Quando fizer um voto, se preocupe em pagar o voto, né? Melhor você nem fazer do que você fazer e não pagar. Então, a preocupação de quando nós somos muito bons para fazer voto, principalmente virada de ano, principalmente quando algo aperta, né? Eu conheço muitas pessoas que até mesmo não é só por vista, mas é que conversa e fala que no momento de aperto fez voto e hoje tem dificuldade de cumprir o voto, sabe? Pessoas que estavam em apuros, que pediu uma solução e no momento da solução ela fez um voto, mas hoje que tem a resposta, hoje que conseguiu aquilo que pedia, já não se preocupa em pagar o voto. E uma coisa interessante, vai ser cobrado, sabe? De uma forma ou de outra, o voto vai ser pago. Então hoje eu estou aqui para te falar, querido, que antes de você se preocupar em fazer um voto novo, paga o voto que você fez. Cumpra o voto que você fez com Deus. Sabe, talvez você fez um voto eu vou evangelizar o máximo de pessoas possível. Eu estou dando um exemplo, sabe, por causa de você evangelizar e você não vê nenhum resultado, isso já é um balde de água fria que te desanima, que te para, que na verdade não deveria ser. Sabe, você fez um voto, o fazer o voto não tem a ver com o resultado que você espera, né? Eu vou fazer um voto, vamos dar um exemplo aqui bem aberto. Eu vou fazer um voto vamos falar das redes sociais, que é o que está em alta. Vou fazer um voto aqui, Senhor, se acontecer algo na minha vida, ali como o Gideão, né, fala do orvalho ali, a lã, tal. Se acontecer, eu vou botar todo dia um vídeo, vou evangelizar de alguma forma, vou mandar mensagem de texto, vou fazer alguma coisa. Aí você manda, sabe, acontece, aí você começa mandando, mas aí ninguém visualiza, ninguém te responde, sabe, ninguém comenta, ninguém te dá um retorno de nada. Aí aquilo ali já te esfria. Aí você já fala, não vou fazer mais isso. Não tem a ver com a resposta que vai vir. Tem a ver com um voto que você está pagando. Você não fez um voto que ia ter que ter retorno. Você fez um voto que você ia fazer. O voto, na maioria das vezes, não tem a ver com o retorno que vai vir após, quando você faz o voto. Tem a ver com o que você vai pagar. Tem a ver com o que você vai pagar. O interessante é que quando Jesus vai chamar trabalhadores, e ele chama o primeiro, talvez no primeiro horário, ele fala, eu vou te pagar X denário. E aí ele fala, aceito, tá bom, eu vou trabalhar. E aí lá por volta de meio-dia ele vai lá chamar mais um grupo de pessoas e fala, eu vou te pagar X denário, o mesmo valor do que pegou 7 horas, eu tô pagando por de meio-dia. Aí ele fala, beleza, topei. Aí ele vai lá 4 horas da tarde e chama mais um grupo de pessoas e paga o mesmo valor que ele pagou pro primeiro. Na hora de pagar, o primeiro vem questionar por que eles estão recebendo o mesmo valor se eu trabalhei mais. Não tem a ver com eles, tem a ver com o que fez o voto. Você não aceitou trabalhar por esse valor. O que eu pago externo, o que eu pago para outro, não tem a ver com você. Você não pode se sentir lesado se eu fiz um acordo com você e você aceitou. E o mesmo acordo que eu fiz com você, que trabalhou talvez 8 horas, eu estou fazendo com alguém que vai trabalhar 1 hora. Não tem a ver com você, com as pessoas externas, tem a ver com você. Você não topou? Então, às vezes, nós fazemos isso, sabe? Vamos dar um exemplo aqui de chamada, de ministério. Você tem um chamado, você está ali naquela batalha ali, às vezes oscilou, por algum motivo você se afastou. Aí chega alguém que vem depois de você tem 10 anos na igreja. Chega alguém que tem 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, e Deus começa a usar ele de forma extraordinária. Não pode deixar entrar no teu coração aquela síndrome de Saul, sabe? Aqueles sintomas de Saul que ficou com inveja, porque não fez de acordo com o que Deus queria que fosse feito, porque não é fazer do seu jeito, é fazer do jeito dele. Saul não quis fazer do jeito de Deus, quis fazer do seu próprio jeito. Deus falou, do seu jeito eu te rejeito, não quero você como rei.
e vai ungir Davi. Quando unge Davi, o Espírito de Deus sai de Saul e vai para Davi. E aí o que entra em Saul? O espírito mau. E aí começa a perseguição, começa a defamação, começa a consultar mortos, começa a desabar tudo, sabe? Começa a querer fazer motim, querer fazer guerra. Não tem a ver com Saul, com Davi. Foi Saul que não obedeceu, então não pode culpar porque Deus passou um legado de questão de obra para outro. Então às vezes Deus está nos chamando para algo maior, e a gente fica ali, se eu não fizer, não tem quem faça. Não, querido, é a mesma palavra que ele disse para Elias. Não pensa que é só você que não se dobrou, tem 7.000 que não se dobraram. Não pensa que é só você. Então, se eu não fizer, não tem quem faça. Ele não vai travar a obra dele porque você não quer fazer. Se você não fizer, a Bíblia diz que as pedras clamarão. As pedras vão fazer, então ele vai levantar outro. Deus vai exercer o propósito, vai acontecer. Algo interessante que eu gosto de deixar bem claro é que Jesus irá voltar. Creia você, sim, creia você não. Ele não vai depender de você acreditar que ele vai vir. A questão de acreditar não tem a ver com ele, tem a ver com você. Então é você. Então Jesus irá voltar para buscar a sua igreja. Pastor, mas eu não creio. É com você. Isso, ele não vai deixar de vir por causa disso. Não é porque você não acredita que ele vai deixar de vir. Não, ele vai vir. Agora o crer não tem a ver com ele, tem a ver com você. Sabe, quando nós exercemos a nossa fé, às vezes nós pensamos assim: Deus não vai fazer, então eu vou exercer a minha fé, porque a minha fé vai fazer com que Deus faça. Querido, não está exercendo nada em Deus, está exercendo em você. Tudo que Deus tem para você já está preparado. Você tomar posse depende de você. Você fazer aquisição, pegar para você, é com você. É ativando a sua fé. Pastor, como é que eu ativo a minha fé? É ouvir a palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir o meu amigo que não quer nada com Jesus? Ouvir os necromantes que só fala de morto? Ouvir quem? Os fofoqueiros? Ouvir quem? Os caluniadores? Não, até o Salmo 1 fala sobre isso, né? Não se assenta na rocha escarnecedor. É ouvir a palavra de Deus, é a palavra de Deus que vai te dando ânimo, vai te inspirando a continuar, tudo desabando. Essa semana eu fui trazer uma mensagem, eu fui pregar, e na igreja a qual eu estava ministrando, por algum motivo Deus nos direcionou para uma direção a qual eu fui falar sobre a pandemia que nós vivemos, que nós, graças a Deus, eu creio que está passando. Mas eu estava falando que foi um momento onde teve um surto de muitas pessoas se desviarem. E eu falei, sabe para que nós tivemos a nossa história todinha uma EBD? Sabe para que você ia para EBD? Sabe para que você ia para estudo bíblico? Para momentos como esse você está de pé. É no momento como esse, na EBD a gente aprendia sobre ficar firme, sobre resistir, sobre ser exemplo, sobre as pessoas olharem para a gente e ter um ponto de referência em Cristo. Sabe que nós não somos a luz que brilha, nós somos o reflexo dele. Então eu falei, no meio da pandemia é a hora da igreja nós se levantarmos e falar, é para isso que eu me preparei. É o que os valentes de Davi falaram para Davi. No momento que os filisteus vieram, que ele falou, vamos, foge, vai embora, ele falou, não, eu me preparei a vida toda para esse momento. O momento é agora, esse é o meu momento. Sabe, é o meu momento de mostrar tudo da minha preparação. Por que eu me preparei? Por que eu estive em treinamento? Por que eu estive, vamos falar dos nossos dias, eu estava em uma sala de aula? Por que eu estava fazendo um seminário? Por que eu estava numa EBD? Por que eu estava indo para orações, estudo bíblico? Para quê? Para momento como esse, aonde vai haver um desespero, onde pessoas não têm um ponto de referência, não têm uma localização, eu me colocar de pé e apontar, eu sou o outdoor, eu aponto para ele. Paulo basicamente está falando isso, quem olha para mim vê ele, eu sou um outdoor, olhou para mim, eu estou apontando para ele. Então essa é a importância, essa é a grande chave, né? É você entender isso. Então aqui na Ananias e Safira, talvez vira o Barnabé dando tudo, porque tem gente que vai dar tudo e por causa do resultado do tudo dele você quer fazer pela metade, não dá certo. Não dá certo, querido. Ele veio no tudo, entregando tudo. E aí você quer viver o tudo que ele está vivendo, você quer viver a esfera que ele está vivendo, colocando metade ou mentindo. Não tem como. Então eles entraram numa leva muito difícil, porque eles entraram na leva de alguém que estava vindo com um propósito num nível muito alto. Muito alto. E você vai ver que coisas muito gigantescas aconteceram
antes, durante, depois, sabe? E Deus não matou, sabe? Como Uza, sabe? Quando vai levar a arca da aliança, Davi está levando a arca da aliança para Jerusalém, que eles passam em uma eira, né, com muito buraco, e os bois balançaram a carroça, e no momento que a arca foi cair, Uza colocou a mão, e naquele momento ali ele já foi tomado de uma doença e morreu, sabe? A mesma coisa, Ananias e Zafira, eles vieram de uma leva muito alta, sabe? O nível espiritual estava muito alto, sabe? O nível espiritual, um exemplo, você vai ver que Moisés, que Abraão, ele quando fala que Sara é irmã dele, é uma meia verdade, sim, mas entrou por uma questão que Deus não queria, levar Ló, né? Você vai ver que Sansão, como que Sansão desobedeceu, você vai ver Davi, como que Davi pecou, só que a leva ali do propósito estava muito alto. Eles estavam num ambiente que alguém veio dando tudo, entregando tudo. É a mesma coisa que acontece com aquela mulher que entra com um bálsamo, sabe? Ali, aqueles homens que estão ali, Judas, Simão, e enfim, tantos. Foi apontar o dedo para uma mulher que está quebrando um bálsamo, está dando algo de 1 ano de trabalho. E quando eles apontam, Jesus entra logo em defesa da mulher, porque ela levantou o nível. Sabe, ele entrou ali para levantar o nível do ambiente, o ambiente estava ali, porque sentaram à mesa, mas ele mesmo fala, eu entrei, não me beijaram, não me recepcionaram, mas a mulher veio quebrando tudo, ela veio quebrando, exalando perfume, e o ambiente foi mudado, é isso. Então não dá para se comparar, sabe, não dá. Eu vou te dar uma referência, quer uma referência? Está aqui, ó, é Bíblia. Sabe, é você ler, é você falar, Senhor, o maior direcionamento que você vai ter é no Espírito, é o Espírito Santo. Senhor, nós estamos em pleno século XXI, em que área o Senhor quer que eu evangelizo, em que área o Senhor quer que eu comece a falar da palavra, é plataforma digital, é de forma física, é presencial, não sei. Eu sei que Ele vai te falar, olha querido, filho, eu te chamei para essa área. É por isso que ele fala para uns, ele chamou para pastor, outro para apóstolo, outros para doutores, outros para mestre. Cada um tem o seu chamado, cada um tem a sua leva. E que área vai trabalhar? Eu não estou tendo resultado porque talvez a área que você está trabalhando não é a área que Deus te chamou. Eu estou tentando dentro de uma área aqui, não estou conseguindo porque talvez não é essa a área. Talvez não é essa a direção que Deus te chamou. Talvez não está dando certo porque Deus falou, não é aí. Não é para aí que eu te chamei. Eu te chamei para uma outra coisa. Eu te chamei para... Mas você está olhando alguém que talvez o ministério dele te atraiu, você gostou e você quer fazer igual, mas o meu chamado com você é uma outra proporção, é para uma outra direção, é um outro ambiente. Então nós precisamos entender que vai ter o missionário que vai ter o evangelista que vai montar aqui, vai ter o pastor que vai direcionar, que vai instruir, vai ter o presbítero que vai estar ali orando. Então nós temos que entender essas esferas, vai ter o apóstolo que vai estar treinando os pastores. Então nós precisamos entender a nossa chamada. E uma das primeiras coisas é entender quem somos, a nossa identidade. Quem somos, querido? Sabe, eu costumo falar, tem um versículo que Jesus fala sobre o fardo pesado, sobre o jugo pesado, o fado que está cansando. E há um tempo, já tem um tempo atrás, eu estava conversando com alguns líderes e eles estavam sobrecarregados, falando que estava cansado da caminhada, sabe, estava fadigado. E eu falei, cara, mas a Bíblia fala que se nós estamos cansados e fadigados, é para nós trocarmos o nosso fardo pelo dele, e o dele é leve e suave. Então até na obra, se eu estou sobrecarregado, é porque eu estou metendo a mão naquilo que Deus está falando. Não é eu que estou mandando botar a mão. Porque trabalhar para Deus é prazeroso, querido. É cansativo, é de uma forma que as pessoas estão olhando e vão falar, meu Deus, como é que eles conseguem? Sabe? As pessoas olham e falam, como é que está ali sempre? Mas para nós, a qual estamos fazendo, por mais que você esteja no exercício, é algo prazeroso. Está sendo caluniado, mas é prazeroso. Está tendo lutas, mas é prazeroso a recompensa. A Bíblia fala que nenhuma dor, nenhum sofrimento aqui na terra vai se comparar com a glória que há de vir sobre as nossas vidas. Então nós exercemos dentro dessa visão. Nós exercemos dentro desse nível de compreensão. Então, querido, é a palavra que eu quero crer que Deus está falando com você de uma forma melhor do que
talvez as minhas palavras, porque eu sou limitado, mas ele não é. Como sempre nós fazemos aqui, se você nunca teve um encontro com Jesus, esse é o momento de você ter um encontro com Jesus. Se você nunca deu a oportunidade a si mesmo, sabe, de poder falar, eu quero experimentar, sabe, como aquela samaritana que estava no poço, querendo beber uma água que daqui a algumas horas estaria assim de novo. Jesus está dizendo, não, o que eu tenho para te dar não é para você daqui a pouco ter vontade de novo, o que eu vou te dar vai saciar a tua sede, sabe, vai saciar a tua necessidade. Deixa eu falar para você, sabe, não vai ser o bar, não vai ser o momento você em um bar bebendo até ficar embriagado, não vai ser droga, sabe, não vai ser a prostituição que vai preencher o vazio da sua alma, vazio do seu coração, não vai ser, sabe, não vai ser o suicídio, não vai ser a mutilação, não vai ser isso que vai saciar, vai preencher o vazio do seu coração. Só Jesus pode preencher o vazio do seu coração. Só Jesus pode transformar a sua vida. Para você que está afastado, tem um louvor que diz que depois que você entra no Santo do Santo, não tem outro lugar. Você não sabe ficar bem em outro lugar. É por isso que você se sente alguém que parece que é de outro mundo. Você pode tentar voltar a beber, se prostituir, mas lá dentro há algo que grita dentro de você. Porque você já experimentou o Santo dos Santos. Não tem como você querer ser igual a quem ainda não experimentou. Você é diferente porque você conhece o caminho. Você sabe que ele pode mudar a sua história se você deixar. E para você que está firme, continue firme. Continue nessa caminhada, continue ganhando almas. Não só ganhe, mas também alimente, trate, cuida. Peça a Deus sabedoria, peça a Deus direcionamento, que eu tenho certeza que ele vai te dar habilidade. Talvez é para cuidar de 10, 100, 1000, não sei. Mas ele vai te dar de acordo com aquilo que ele entende que você aguenta, você suporta. Então que Deus te abençoe, que Deus guarde a sua casa, a sua família, sabe? Me inclua nas orações de vocês. E eu quero crer que você irá, se esse vídeo falou com você, compartilhe. Eu quero crer que você vai compartilhar para sua família, que você vai compartilhar para os seus amigos e que nós vamos ter testemunhos de pessoas aqui nesse vídeo, comentando aqui embaixo, dizendo, eu fui alcançado pela graça, o Senhor falou comigo, Deus me encheu no momento da palavra, porque nós estamos aqui, querido, fazendo o ID, né? Paulo diz que não é por palavra de persuasão que muda, que convence o homem do pecado, não. É o Espírito Santo que convence. Eu estou aqui para falar dele e é ele que vai te convencer, é ele que vai mudar a sua história. E com isso, que Deus te abençoe e te vejo no próximo vídeo.